Meus irmãos, com muita atenção, vamos ouvir a nossa irmã Andréia, que é membro da igreja, nossa professora da IBD, mas os mais novos na igreja precisam saber que ela também atua liderando a gerência de crescimento cristão da Convenção Batista Mineira. É mais uma mensageira do Rei que participa do culto. Oremos pela vida dela, sua família, seu trabalho. Deus te abençoe, Andréia. Bom dia, igreja. Eu não quero ouvir vocês, eu quero ouvir elas. Bom dia, mensageiros do Rei. Bom dia. Agora toda a igreja. Bom dia, igreja. Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sempre falo que é uma alegria misturada com pavor, temor e tremedeira. Então, se vocês me verem tremendo, dobra a oração aí. Porque é isso aí que a gente chega aqui. Eu quero começar agradecendo a igreja, fazendo um agradecimento público, o pastor Tarcísio citou, né? Nós temos servido ao Senhor ali junto à Convenção Batista Mineira, aproximadamente 4 anos. E recentemente nós realizamos aqui na igreja um congresso para líderes de ministério com crianças, o Espontaneidade, e essa igreja nos abraçou, nos recebeu, e eu fiz o agradecimento público particular ao pastor Tarcísio, a liderança, as equipes de apoio, estou vendo ali o pastor Reinaldo, e agora eu gostaria de fazer esse reconhecimento público. Muito obrigada por estar recebendo, por ter recebido com tanto carinho a convenção. Também agradecer ao Coro Primícias, né, Éder, que participou com a gente, a Denise, tão lindamente, o Felipe Arruda, que nos abençoou. Muito, muito, muito obrigada. Em nome do nosso executivo, pastor Márcio, também nosso presidente, pastor Sandro, que eu repasso esse agradecimento. Queria também agradecer ao pastor Reinaldo, nosso aqui ministro de Educação Cristã, pelo convite. Também a Cris, que fez o convite para mim. Agora eu vou contar para vocês uma coisa. Se Deus permitir, o próximo final de semana eu estarei com as Mensageiras do Rei, ali no acampamento estadual. E quando a Cris veio me convidar para falar nessa manhã, eu fiquei muito honrada, é claro, mas eu falei, Cris, essas meninas vão enjoar de mim, Cris. 2 finais de semana seguidos. Aí ela falou, Andréia, fica tranquila, vai ser um pré-acampes. Então é o seguinte, igreja, claro que eu não fiquei tranquila, mas hoje nós estamos num pré-acampes. Ou melhor, um acampa dentro. O nosso tempo aqui vai ser acampa dentro. Pastor Tarcísio acabou de me falar que eu não preciso preocupar com o horário. Eu sou míope e não consigo ver nada. Então, esqueçam de horário e nós teremos aqui uma manhã num acampa dentro com os Mensageiros do Rei. Antes de começar, eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor Jesus, eis-me aqui. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa nos conduzir durante todo esse tempo, que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso ao nosso coração, que as nossas mentes estejam quietas para ouvir a Tua palavra, Pai. Pai, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam de fato agradáveis a Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom, hoje definitivamente é um dia muito especial. A gente já viu várias homenagens e várias comemorações aqui. Mas, enfim, eu estou aqui porque o Brasil Batista celebra hoje, com muita gratidão, os 75 anos da organização missionária Mensageiros do Rei. Olha, eu não sei vocês, mas eu, quando era criança, eu amava aniversário. E eu ficava ansiosa para chegar o meu aniversário. E aí, pastor Tarcísio, vou te contar uma coisa. Eu não sei se a Susan e o Tarcísio são assim, mas eu aqui na igreja pequenininha contava para todo mundo que meu aniversário estava chegando. Todas as tias. Tia Célia, tia Silvia, tia Nilza, tia Geninha, tia Cici, tia Priscila. Todas as tias ficavam sabendo meses antes. Claro, tudo muito bem arquitetado. Porque no dia do meu aniversário eu ganhava um monte de presente. Algumas foram tão disciplinadas como a tia França que até hoje me manda uma mensagem no dia de aniversário, está lá junto. Bom, eu chegava em casa cheia de presente, meu pai e minha mãe morriam de vergonha. Falando, Andréia do céu, não pode fazer isso. Aí no ano seguinte, chegando próximo ao meu aniversário, não é para contar para ninguém, não é para contar para ninguém. Claro, gente, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. Por falar nisso, meu aniversário está chegando, tô brincando.
Bom, mas o tempo vai passando e, de fato... Meninas, vocês fazem isso também? Fazem, né? Estou vendo a carinha. O tempo vai passando, a gente vai amadurecendo. E os dias de aniversário, para mim, passaram a ser dias de balanço de vida. De pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo na minha vida. Em especiais, grandes datas comemorativas. 40, não que nós tenhamos chegado lá, mas 40, 50, 60, 75... São datas que nos convocam a parar e fazer um balanço, a parar e olhar o que foi feito até aqui. Esse é um tempo de olhar para o passado com gratidão por todos aqueles que vieram antes de nós, mas também olhar para o futuro com expectativa para o que vem pela frente. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, ele tem uma frase que eu sempre repito muito. Ele diz assim: a vida deve ser vivida em perspectiva, mas só deve ser entendida em retrospectiva. Eu já estou no segundo slide, pessoal. Em retrospectiva. Esse exercício de olhar para trás com gratidão e de olhar para frente com expectativa do que virá, ele nos ensina duas grandes lições. A primeira é a seguinte: nada tem a ver com a gente. Porque aonde a gente está, cada um de nós só é capaz de estar onde está porque outros vieram por trás e outros pavimentaram o lugar onde nós estamos. Mas também ensina uma segunda grande lição. Tudo tem a ver com a gente. Por quê? Porque somos nós que vamos construir para deixar para a próxima geração. Esse exercício de pensar o que estamos construindo para passar para o outro é chamado de legado. Ao contrário do que muitos pensam, legado não tem a ver necessariamente com o que deixamos após a nossa morte. Albert Modler, reitor do Seminário do Sul, ex-reitor do Seminário do Sul, nos Estados Unidos, em seu livro Convicção para Liderar, ele diz que legado é tudo que permanece depois que você se for. Mas legado pode ser entendido que é tudo que permanece depois que você se for, por exemplo, de um encontro com amigos, de um bate-papo com as colegas, de uma reunião importante. Depois que você faz algumas mudanças, às vezes geográficas, muda de cidade, muda de país, muda de igreja ou muda de ministério. Depois que você sai de algum lugar, o que você deixou? Isso é legado. Como citei Churchill, vou contar uma história sobre a mãe dele, Jenny. Conta-se que, numa semana agitada no parlamento inglês, Jenny teve 2 noites consecutivas jantando com ministros da Inglaterra, ex-primeiros ministros da Inglaterra. E aí, depois da semana, os jornalistas foram procurar ela, e aí, então falaram com ela: Jenny, como é que você se sentiu tendo essas noites, jantando com 2 primeiros ministros tão importantes? E aí, então ela disse: acerca do primeiro, eu senti que eu estava diante da pessoa mais importante da Inglaterra. Foi uma noite agradabilíssima. Acerca do segundo, ela disse: eu senti que eu era a pessoa mais importante da Inglaterra. Um deixou nela a impressão de que ele era demais. O outro deixou nela a impressão de que ela é demais. Isso nos ajuda a pensar de uma maneira superficial, pequena, introdutória, sobre o que nós temos deixado nos outros. Elvira Rangel está ali, bonitona, nossa diretora executiva há 20 anos da União Feminina aqui em Minas. Ao comunicar que estava deixando o cargo, 20 anos e 50 anos ela está comemorando de Ministério de Educação Cristã, como educadora cristã. Ao comunicar que estava deixando o cargo, recentemente ela escreveu: legado é mais importante do que herança. E eu guardei aquilo. O que ela quer dizer é: o que nós deixamos nas pessoas é mais importante do que nós deixamos para as pessoas. Um construtor de legados. Quem me ama e conhece sabe que eu amo biografias. Eu amo ler sobre histórias de pessoas com quem eu posso aprender. Disse que mais sabe que aprender com os próprios erros é ainda aprender com os erros e acertos de outras
pessoas. E a Bíblia é um livro que contém, entre muitas coisas, muitas biografias. Biografias de homens e mulheres que deixaram histórias para a gente aprender. Paulo diz, em sua segunda carta a Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Portanto, cada uma das biografias na Bíblia nos ensina. Estima-se que na palavra de Deus nós encontramos cerca de 3.000 nomes mencionados. Claro que muitos desses nós encontramos em genealogia. Lembra aí aquela parte boa que você gosta de ler na Bíblia? Fulano gerou ciclano, viveu tantos anos e morreu. Fulano gerou ciclano, viveu tantos anos e morreu. Muitos desses nomes estão aí. Outros, nós temos uma biografia inteira em apenas uma frase. Isso em Gênesis nós encontramos ali 5, falando sobre Enoque. E Enoque andou com Deus e Deus para si o levou. Se a gente pensar no epitáfio, tem algum mais lindo do que esse? O que você pode falar sobre Enoque? Nós podemos dizer que Enoque andou com Deus e Deus para si o levou. Outros personagens, como é o caso dos patriarcas, nós temos um pouco mais versículos, capítulos falando sobre eles. Ali no final de Gênesis, nós temos sobre a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, todos ali capítulos em um livro. Outras pessoas recebem o próprio nome do livro, é o nome delas, Ruth, Esther, Josué. Ali fala sobre a vida desses personagens, mas o pano de fundo principal é a história do povo de Deus. Mas um homem, um servo do Senhor, o Senhor parece que quis se deter sobre ele e contar detalhadamente a sua história. Ele tem 6 livros contando sobre a sua história e da sua descendência. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Eu estou falando de Davi. Sabe, eu não sou muito... Lá em casa, quem é fã de série é o Rodrigo. Eu não sou muito fã de séries. Mas uma determinada série com fundo histórico, pastor, estou justificando aqui, com fundo histórico, eu assisti todas as temporadas. É uma série que conta sobre a vida da Rainha Elizabeth, eu não vou falar o nome, que está num determinado streaming, que eu também não vou falar o nome. Então, assisti todas as temporadas. E cada vez que lançam uma nova temporada, os tabloides ingleses, aquelas revistas de fofoca, correm atrás da família real para perguntar, e aí, isso é verdade? E aí, aconteceu mesmo? E geralmente a reação da família real é péssima. Não tem nada a ver, não, isso não é verdade. Porém, na Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a pura verdade, Deus escolheu contar sobre a vida de um rei e sua dinastia, sobre toda a sua descendência, com detalhes. Deus expôs na palavra de Deus cada erro, acerto, vitória e fracasso desse rei. E aí, já imaginou se a vida da nossa família tivesse num livro expondo tudo? Ainda assim, ao sintetizar a vida do rei Davi, é o próprio Deus quem diz, achei Davi, homem segundo o meu coração. Nessa manhã, ao pensar em legado, me lembro do apóstolo Paulo, é ele quem diz isso em seu discurso em Antioquia, no texto de Atos 13. Ele ainda complementa dizendo, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, partiu, se foi. Servindo aos propósitos de Deus, Davi, sem sombra de dúvida, deixou um grande legado. Em seu livro Liderança Espiritual, Henry Blackaby e Richard Blackaby esteve aqui nessa igreja durante a nossa conferência Lidere, alguns anos atrás. Eles têm um grande livro sobre liderança e eles enumeram alguns pontos fundamentais para a confirmação de um servo do Senhor. O que confirma um homem de Deus? E uma dessas coisas principais que confirma um homem, uma mulher de Deus, são os frutos visíveis do seu trabalho. Ao analisar a biografia de Davi, nós encontramos muitos frutos visíveis do seu trabalho, afinal de contas, a boa mão do Senhor era com ele. Como pastor de ovelhas, ele era do tipo que matava leões e ursos. Como arpista, ele era tão excelente, mas tão excelente, que ele foi chamado para tocar no palácio. Como guerreiro, a música que cantavam quando ele voltou, vocês lembram qual que era?
Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E num dos piores momentos da sua vida, quando ele estava escondido numa caverna, perseguido, ainda assim, olha que incrível, ele atraiu uma multidão de homens e formou um exército de homens leais. Mas, sem sombra de dúvida, os maiores resultados visíveis do ministério de Davi aconteceram depois que ele assumiu o trono. E aqui eu quero citar apenas 5 grandes feitos do rei Davi. O primeiro, a construção da sede do governo de Israel. A sua primeira grande vitória militar após ter se levantado até o trono. Ele, então, conquista Jerusalém, uma cidade estratégica. Ela passa a ser chamada Cidade de Davi e se torna o centro religioso e político de todo Israel. O segundo grande feito, a preparação de uma equipe de excelência. Em termos militares, o exército do rei Davi era bem organizado, disciplinado, composto por soldados habilidosos. Tinha uma força permanente que era os 30. Os 30 valentes de Davi. Dos 30 ainda tinham 3. E a palavra, gente, a palavra é deliciosa, porque ela conta cada coisa, conta as histórias épicas desses homens. Conta que Eleazar, não sei se vocês se lembram, mas ele era um homem que lutou durante todo um dia, a tal ponto que a espada se apegou na mão dele, depois não conseguia tirar, porque ele lutou durante todo o tempo. Sangar matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Benaia teve tanta coragem que foi matar um leão num dia de neve dentro da cova dele. Esse era a equipe de sonho de Davi, né? Ô, ministro, mas não foi esse pessoal só do exército, não. Também teve equipe, eu não sei se eu posso usar esse termo no Antigo Testamento, mas equipe eclesiástica ou equipe ministerial, quando ele começa a organizar um culto. É ele quem faz uma organização do culto, distribuindo cada uma das tarefas para o ministério levítico. Porteiros, cantores, instrumentistas, administradores, tesoureiros, sacerdotes, todos designados em cada cargo, em seu turno, uma equipe de sonhos. O terceiro grande feito de Davi é a ampliação das áreas de domínio. Durante o seu reinado, Israel teve o maior momento de expansão territorial. Hoje, é o que equivale hoje a 3 vezes o tamanho de Israel atual. Compreendia de Egito a Babilônia e ainda os territórios Jordânia, Síria e Líbano. Quarto grande feito do rei Davi, ele era um homem visionário, ele tinha projetos futuros. E qual que era o maior projeto futuro dele, vocês se lembram? A construção do templo. Ele sonhou com aquilo. Nós sabemos que o Senhor Deus disse, não é você quem vai construir, mas o Senhor também deu graça a ele para ele ser aquele que recebeu a imagem, a planta, o ideal. Então ele colocou tudo aquilo no papel, mas não parou por aí. Ele falou, eu não posso fazer, mas eu vou fazer o que eu puder fazer. E o que foi? Ele levantou recursos humanos, ele levantou recursos materiais, ele deixou tudo preparado para que o seu sucessor tivesse tudo pronto. O quinto grande feito do rei Davi foi o preparo de um sucessor. Disse que sucesso é sucessão. E ele preparou um sucessor. Não foi ele quem escolheu, foi Deus quem escolheu. E aqui eu quero abrir um parênteses. Deus escolheu Salomão. Eu acho esse um dos atos mais lindos de graça do Antigo Testamento. É justamente o filho de Batseba quem o Senhor escolhe para suceder Davi. E aí, no livro do 1 Reis 2, de 1 a 7, você pode conferir um bate-papo de pai e filho, de mestre e discípulo, de professor e aluno, uma preparação que Davi estava falando para o seu filho. Ele chama Salomão e diz, Salomão, meu filho, coragem, ser homem, ser valente. O que ele está querendo dizer? Tem integridade, assuma o que você está fazendo. Ele ainda diz para Salomão, Salomão, siga os caminhos do Senhor, você e a sua descendência, porque se você seguir, todas as coisas darão certas, porque o nosso sucesso depende do Senhor. Ele ainda tem um bate-papo dizendo, olha só, Salomão, eu estou indo, eu vou morrer, mas tem uns BOs meus que eu preciso que você resolva. Ele ainda fala sobre Simei, sobre Joabe, fala com ele, e por fim, ele termina dizendo, meu filho, construa o templo, execute o templo. Eu nunca construí uma casa, nunca. Mas eu imagino que deve ser uma coisa maravilhosa. Você comprar um terreno, você começar a ver as paredes sendo erguidas, deve ser o melhor momento. Você sonhou, viu a planta, e então você começa a ver as paredes erguidas, o teto e as janelas colocando, os banheiros ficando prontos. Aí entra a parte do acabamento, né? Gesso e portas e
móveis e armários, e diz que essa parte ele chama acabamento justamente porque acaba tudo, inclusive o dinheiro. Essa deve ser a melhor parte, você vendo a concretização, você podendo tocar, porque nós somos pessoas que gostamos do concreto. Talvez esses apenas 5 grandes feitos do rei Davi fossem a casa dele construída. Mas tem um ditado que diz que quando você parte. Após a partida do rei Davi, lentamente, cada um desses legados começou a ruir. Jerusalém, a grande cidade, historiadores estimam que cerca de 12 vezes ela foi destruída após a morte do rei Davi e 20 vezes sitiadas. E se você for a Jerusalém hoje, você sabe que lá não é mais o centro político de Israel e que ainda é uma cidade dividida. A super equipe, a equipe de sonhos do rei Davi, aquele exército sobre o domínio de outros, sobre o comando de outros reis, começou a perder, a tal ponto que não conseguiu mais resistir à invasão e o povo foi levado embora. A equipe ministerial, a equipe excelente, se corrompeu e por muitas vezes foi negligente com o trabalho. E nós vemos o nosso Deus nos livros proféticos chamando a atenção dos seus ministros. O território, aquele grande território, passo a passo, rei a rei, que foi sucedendo, foi perdendo o território. Hoje Israel não é do mesmo tamanho que era da época do rei Davi. Ainda que tenha um dos melhores exércitos do mundo, mais preparado, com tecnologia, com os domos de ferro por aí. Sabemos que essa é uma questão geopolítica complicadíssima, mas ainda assim ele continua menor. O templo, o grande projeto. Nós sabemos que em 586 a.C., Nabucodonosor destruiu todo aquele templo. Ele ruiu. Depois que os israelitas voltaram do exílio, construíram um novo templo, mas em 70 depois de Cristo, Tito, que depois veio ser imperador romano, destruiu de novo. O que resta do grande sonho, do grande projeto? Resta ruínas. Resta ruínas. Um muro, que é o muro ocidental, que é conhecido como Muro das Lamentações, muito próprio nome. Por fim, o seu grande sucessor, escolhido por Deus, não segue seus passos com inteireza de coração. Salomão se corrompe, Roboão se corrompe, o reino é dividido, e aí a gente vê com tristeza uma sequência na narrativa bíblica da seguinte frase: não fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, e não fez, sobe um rei e não fez o que era reto, sobe outro, salvo algumas exceções. Todo o legado mensurável de Davi virou história. C.S. Lewis, em seu livro Peso de Glória, tem uma frase que eu gosto muito. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. A casa caiu. Alicerce a força que é invisível. O fundamento de uma obra é a parte que sustentará todo o peso da construção. Dri, eu vou precisar da sua ajuda aqui agora, como uma engenheira. Nós sabemos o valor do alicerce. Ele que sustenta tudo, porém ele é a parte invisível, ninguém vê. E foi então, cavando para baixo, cavando até chegar, me ajuda aí, Dri, aquela rocha que a pessoa pode, que aí, a partir dali a gente pode subir a rocha matriz, até chegar aquela rocha, o lugar mais seguro, é que ele começou a erguer todo o fundamento dele invisível. E nós vemos isso no Salmo 18, quando ele diz: eu achei, o Senhor é a minha rocha. Se são nos livros históricos que nós encontramos o legado visível e abalável do rei Davi, são nos Salmos que nós encontramos o legado invisível e inabalável do rei Davi. Rick Warren, em seu livro Minhas Últimas Palavras, é uma biografia de Billy Graham. Ele nos conta que
Billy Graham lia todos os dias 5 salmos. Fora a leitura da Bíblia, todos os dias 5 salmos. E quando ele perguntou por que o Senhor faz isso, ele disse, porque os salmos me ensinam a me relacionar com Deus. Cerca de metade dos salmos são escritos por Davi. E foi firmando seus alicerces na rocha inabalável, é que Davi gentilmente nos abriu espaço para que firmássemos os nossos alicerces também. Ele começa então a aula dele através dos salmos. Diante da revelação de Deus por meio das coisas criadas, Davi nos ensina a disciplina da contemplação. Esse é o Salmo 8, uma aula de contemplação. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória no céu. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força para fazer calar e vencer o inimigo vingativo. E aí ele olha, quando olha os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que criaste, que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e honra o coroaste. Da sua profunda compreensão de quem Deus é, ele nos ensina sobre seus atributos incomunicáveis, onisciência, onipresença, onipotência. Essa é a aula do Salmo 119. Senhor, tu me sondas e me conheces. Cantamos isso hoje aqui. Sabes quando me assento e me levanto, esquadrinhas o meu olhar, o meu andar. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces toda. Para onde me irei do teu espírito? Afinal de contas, coro, se eu subir até o céu, vocês conhecem? Se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás. É isso. Quando a Arca da Aliança, símbolo maior da presença de Deus, é trazida para Jerusalém, e ele celebra, e ele festeja, ele não faz só isso, ministro, ele prepara o culto, e ele escreve um salmo, e isso está lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, 23 a 27, contando como foi a narrativa da entrada da Arca da Aliança. E aí eles cantaram uma música que todos nós conhecemos, um corinho antigo, nem todos conhecemos. Sabe qual corinho que eles cantaram? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Prestem atenção, eu vou convidar vocês para fazer um exercício de imaginação, porque a Bíblia a gente precisa meditar imaginando. Imagina todo Israel aguardando, como se estivéssemos todos nós aguardando a entrada da Arca do Senhor, a presença de Deus. Imagina a alegria daquele povo. É por isso que eles explodem no que a gente entende como é o nosso refrão, dizendo: glória e majestade estão diante dele, força e formosura, seu santuário. Entendem a força das palavras? Glória e majestade, o louvor estão diante do Senhor. No Salmo 23, ele nos apresenta, ele nos mostra o Deus que é provisão, que é cuidado, que é proteção, que é amor, o Deus que é pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu poderia pedir para que a gente recitasse ele todo de cor, porque eu tenho certeza que a maioria aqui sabe. Agora, uma das coisas que eu acho lindo, sabe, Isabel, é que em algumas traduções vem as forças da palavra: o Senhor é meu pastor e isso é suficiente. O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. O Senhor é meu pastor e isso me basta. O Senhor é meu pastor, ou seja, não precisa nem de complemento. Ele é tudo. Ao passar pelo sofrimento, perseguição, calúnia, injustiça, a fuga constante de Saul, ao estar no escuro da caverna, ele nos ensina a ir com integridade, integralidade, inteireza diante do Senhor e expor ao Senhor tudo que nós sentimos. Essa é a aula do Salmo 142. Aí, ministro, o inário para o culto cristão, a cota. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor.
suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Davi sabia que Deus não tem medo das nossas perguntas. Até quando? Por quê? Não acho isso justo, Deus. Deus não tem medo das nossas perguntas. Quando pecou, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo sequer, é isso que a palavra diz. O homem segundo o coração de Deus pecou. Ele nos dá um tratado de confissão, de arrependimento, que é o Salmo 51. Ele começa então com a confissão: contra ti somente pequei e fiz o que aos seus olhos parecem maus. Ele segue fazendo uma série de súplicas. Purifica-me, Senhor, com e sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. E mais no final do Salmo, ele diz por que ele faz isso. Porque ele sabe que é um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás o Senhor. Diante das tentações, do orgulho, da vaidade, da soberba, próprias de um grande rei, de alguém com destaque, mas também próprias de cada um de nós, ele faz um tratado com a própria alma. E esse é o Salmo 131, ele diz: Senhor, os meus olhos não se levantaram, nem o meu coração se elevou. Eu não me detenho em assuntos grandiosos demais para mim. De certo eu fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a minha mãe, assim minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Sabe, se Jenny, mãe de Winston Churchill, tivesse vivido a experiência de jantar com o ministro Davi, com certeza ela teria dito: eu compreendi que a pessoa mais importante de toda a existência é Deus. Construindo, próximo. Caminho para a conclusão, contando uma história de uma menina. Nascida nos Estados Unidos em 1915, essa garota vivia em uma fazenda cultivada por sua família. Viveu momentos difíceis, um deles ainda muito novinha. Toda a sua casa, ela voltando de uma cidade, ela voltando de um passeio, ela vê toda a sua casa pegando fogo. Essa menina então vê todos os seus sonhos despedaçados ali. A sua família teve que ser dividida porque ela tinha muitos irmãos, cada irmão foi morar na casa de um familiar. E nesses períodos de angústia, ela se dedicou à leitura da palavra de Deus. E foi ali dentro de um quarto, lendo a sua Bíblia, que ela teve um encontro com o filho de Davi, com o Rei dos Reis, o Rei infinito e o Rei perfeito, Jesus Cristo. E ela entregou sua vida a Jesus Cristo. Alguns anos mais tarde, participando de uma conferência, ela vê uma missionária falando sobre o trabalho no Brasil. E aquela menina decide entregar sua vida para o serviço do Rei dos Reis. Em 1945, Minnie Lu chega aqui. Em 1949, ela funda a organização Mensageiras do Rei. Em 1950, acontece o primeiro Acampes, aqui no Brasil. Assim como Davi, Minnie Lu não sabia os impactos que teriam o seu trabalho. Porque, sozinha no invisível, ela entregou a sua vida a Deus. Ela não sabia que as meninas do século 21, a era digital, enfrentariam uma crescente relativização dos valores morais. O contato direto com influenciadoras carismáticas e lindas que contrariam veementemente princípios bíblicos aos gritos de meu corpo, minhas regras. A normalização da cultura da superexposição com dancinhas sensuais. O individualismo, o isolamento crescente, a falta de propósito de vida, gerando uma geração deprimida e ansiosa. Ela não sabia de nada disso. Mas Deus ergueu aquela organização como um luzeiro em tempos sombrios. Ela não sabia, mas Deus sabia. E por isso, através da sua vida, fundou uma organização que responderia a muitas dessas questões. Essas meninas hoje declararam aqui um pacto que é uma revolução santa. Ser fiel ao serviço de Cristo, elas pertencem ao Rei. Cooperar
cooperar com as atividades da igreja e da denominação. Elas pertencem a uma comunidade. Igreja, elas são nossas. Contribuir e orar pelo trabalho de missões no Brasil e do mundo, elas têm uma causa, elas têm um propósito. Lutar para preservar a mente limpa e o corpo são. O corpo de vocês tem um dono, é Deus. E Ele tem as regras dele. Parabéns por cumpri-las. Elas têm se levantado e resplandecido. E vão fazer até o dia em que o Rei dos Reis, o Rei Davi, o Rei dos Reis, o Rei Senhor, Filho de Davi, virá. O grupo Logos, o playback está tocando aí, tem uma música que fala muito ao meu coração. Ele fala, Paulo César, quem escreveu, fala sobre homens e mulheres que deixaram um legado de fé. E em certa altura ele diz, são tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisar em marcas. Hoje, nessa manhã, igreja, nós estamos pisando em marcas de outros. Os salmos, ao contemplar os salmos, nós pisamos nas marcas deixadas pelo rei Davi. Ao contemplar essas meninas, nós pisamos nas marcas deixadas por Minilu e milhares de conselheiras que dedicam sua vida a essas meninas. Valiosos legados de fé. Creio que nos resta apenas duas opções. Duas orações. A primeira é dizer, Pai, muito obrigada por levantar homens e mulheres de Deus durante toda a história, que nos inspiram, que nos ensinam, que nos levam a andar mais perto do Senhor. Mas há uma segunda oração, e essa é uma petição. É dizer, Pai, faz da gente, faz de mim alguém que caminhando com o Senhor deixe marcas para que os outros depois de mim possam chegar perto do Rei dos Reis, do Filho de Davi, aquele que um dia voltará. Parabéns, União Feminina Batista Missionária, pela ousadia, pela resiliência, pela persistência em manter firme essa organização. Parabéns, Escola de Missões, pela estrutura, por encorajar, pela apoiar. Parabéns, conselheiras. Parabéns, mensageiros do Rei. Vocês são tão novinhas pelos 75 anos de organização. Que Deus os abençoe.